As vantagens de ser invisível. Escrito por Stephen Chbosky. 9 de fevereiro de 1992. Querido amigo, tenho de dizer uma coisa sobre minha última carta. Eu sei que Sam nunca me convidaria para dançar. Sei que ela traria Craig, e se não fosse Craig, então o Patrick, porque a namorada de Brad, Nancy, foi com Brad. Acho que Mary Elizabeth é muito esperta e uma pessoa legal, e estou feliz que ela seja meu primeiro encontro. Mas depois que disse sim, e Mary Elizabeth anunciou isso ao grupo, eu queria que Sam ficasse com ciúmes. Sei que é errado querer uma coisa assim, mas eu realmente queria. Mas Sam não ficou com ciúmes. Para dizer a verdade, acho que ela não poderia ter ficado mais feliz, o que foi duro. Ela chegou a me dizer como tratar uma garota em um encontro, o que foi muito interessante. Ela disse que, com uma garota como Mary Elizabeth, você não deve dizer que ela está bonita. Deve dizer a ela como sua roupa é legal, porque a roupa é uma escolha dela, enquanto o rosto não é. Ela também disse que, com algumas garotas, você deve fazer coisas, como abrir a porta do carro e comprar flores, mas com Mary Elizabeth, e especialmente em sua festa Sadie Hawkins, eu não devia fazer isso. Então perguntei a ela o que devia fazer, e ela disse que eu devia fazer um monte de perguntas e não me importar se Mary Elizabeth não parasse de falar. Eu disse que isso não parecia muito democrático, mas Sam falou que ela faz isso o tempo todo com os garotos. Sam disse que as coisas sexuais eram complicadas com a Mary Elizabeth, porque ela teve namorados antes e é muito mais experiente do que eu. Ela disse que a melhor coisa a fazer quando eu não souber como agir durante qualquer coisa sexual é prestar atenção em como a pessoa está te beijando e beijá-la da mesma maneira. Ela disse que isso é muito sensato, e eu certamente quero ser. Você pode mostrar para mim? Perguntei. E ela disse, e não banque o espertinho. Conversamos como às vezes fazemos. Isso sempre me faz rir. Depois que Sam me mostrou um isqueiro Zippo, eu perguntei mais sobre Mary Elizabeth. E se eu não quiser fazer nada de sexual com ela? Diga apenas que não está pronto. E isso funciona. Às vezes. Eu queria perguntar a Sam sobre o outro lado de às vezes, mas não queria ser muito inconveniente e não queria saber com tanta profundidade assim. Gostaria de deixar de ser apaixonado pela Sam. Eu queria perguntar a Sam sobre o outro lado de às vezes, mas não queria ser muito inconveniente e não queria saber com tanta profundidade assim. Gostaria de deixar de ser apaixonado pela Sam. Eu gostaria muito. Com amor, Charlie. 15 de fevereiro de 1992. Querido amigo, não me sinto muito bem, porque tudo está muito confuso. Fui à festa e disse a Mary Elizabeth como a roupa dela era legal. Fiz perguntas a ela e deixei que ela falasse o tempo todo. Aprendi muito sobre objetificação, índios americanos e burguesia. Mas, acima de tudo, aprendi sobre Mary Elizabeth. Mary Elizabeth quer ir para Berkeley e ter 2 diplomas. Um em ciência política. O outro em sociologia com uma pequena especialização em estudos femininos. Mary Elizabeth odeia a escola secundária e quer explorar relacionamentos lésbicos. Perguntei se ela achava as garotas bonitas, e ela olhou para mim como se eu fosse idiota e disse, a questão não é essa. O filme favorito de Mary Elizabeth é Redis. O livro favorito é uma autobiografia de uma mulher que foi personagem de Redis. Não consigo me lembrar do nome dela. A cor favorita de Mary Elizabeth é o verde. A estação favorita é a primavera. O sorvete favorito, se ela disse que se recusa a comer frozen iogurte de baixa caloria por uma questão de princípios, é de cereja. A comida favorita é pizza, metade champignon, metade pimenta verde. Mary Elizabeth é vegetariana e odeia os pais. Ela fala espanhol fluentemente. A única coisa que ela me perguntou durante todo o tempo foi se eu queria ou não dar um beijo de boa noite nela. Quando eu disse que não estava pronto, ela disse que entendia e me falou dos bons tempos que teve. Ela disse que eu era o cara mais sensível com quem ela já saíra, o que não entendi, porque só o que eu fiz foi não interrompê-la.
Depois ela me perguntou se eu queria sair com ela novamente algum dia, o que Sam e eu não cogitamos, então eu não sabia o que responder. Eu disse que sim, porque não queria fazer nada errado, mas não acho que consiga bolar perguntas boas por mais uma noite. Não sei o que fazer. Quantos encontros você pode ter e não estar pronto ainda para beijar? Não acho que um dia estarei pronto para Mary Elizabeth. Tenho de conversar com a Sam sobre isso. Aliás, Sam levou Patrick para a festa depois que não acho que um dia estarei pronto para Mary Elizabeth. Tenho de conversar com a Sam sobre isso. Aliás, Sam levou Patrick para a festa depois que Craig disse que estava muito ocupado. Acho que eles brigaram um bocado por causa disso. No fim, Craig disse que não ia a uma festa idiota de segundo grau desde que tinha se formado. A certa altura na festa, Patrick foi para o estacionamento para ficar chapado com o orientador educacional, e Mary Elizabeth pedia que o DJ tocasse algumas bandas de garotas, o que me deixou a sós com Sam. Está se divertindo? Sam não respondeu de imediato. Parecia meio triste. Não muito. E você? Não sei. É meu primeiro encontro, então não sei com o que comparar. Não se preocupe. Você vai se sair bem. Mesmo? Você quer ponche? Claro. Com isso, Sam saiu. Ela parecia mesmo triste e eu queria poder fazer com que ela se sentisse melhor, mas às vezes acho que não se deve. Assim, fiquei sozinho perto da parede e observei a dança por algum tempo. Eu a descreveria para você, mas acho que é o tipo de coisa que você tem de presenciar, ou pelo menos conhecer as pessoas. Mas então eu penso que talvez você conheça as mesmas pessoas, de quando foi às festas da sua escola, se entende o que quero dizer. A única coisa diferente nessa festa em particular era minha irmã. Ela estava com o namorado. E, durante uma música lenta, parece que eles tiveram uma briga feia, porque ele parou de olhar para ela e ela correu para a área dos banheiros. Tentei acompanhá-la, mas ela estava muito à minha frente. Não voltou mais para o salão e o namorado acabou indo embora. Depois que Mary Elizabeth me deixou em casa, entrei e encontrei minha irmã chorando no porão. Era um choro meio diferente. Do tipo que me assustava. Falei bem mansinho e lentamente: Você está bem? Me deixe em paz, Charlie. É sério. Qual é o problema? Você não entenderia. Eu posso tentar, que piada. É mesmo uma piada. Quer que eu acorde mamãe e papai? Não. Bom, talvez eu possa. Charlie. Cale a boca. Tá bom. Cale a boca. Foi quando ela começou a chorar de Charlie. Cale a boca. Tá bom. Cale a boca. Foi quando ela começou a chorar de verdade. Eu não queria que ela se sentisse pior, então me virei para deixá-la sozinha. Foi quando minha irmã começou a me abraçar, ela não disse nada. Só ficou abraçada comigo e eu não pude sair. Então eu a abracei também. Foi estranho porque eu nunca havia abraçado minha irmã. Não quando ela não era obrigada a fazer isso. Depois de algum tempo, ela se acalmou um pouco e me largou. Respirou profundamente e ajeitou o cabelo que estava caído no rosto. Foi aí que ela me disse que estava grávida. Eu lhe contaria sobre o resto da noite, mas sinceramente não me lembro muito bem. Foi tudo muito atordoante. Sei que o namorado dela disse que o bebê não era dele, mas minha irmã sabia que era. E sei que ele rompeu com ela bem naquela festa. Minha irmã não contou a ninguém sobre isso porque ela não quer que o assunto se espalhe. As únicas pessoas que sabem somos eu, ela e ele. Não tenho permissão para contar a ninguém que eu conheça. Ninguém. Nunca. Disse a minha irmã que ia chegar a hora em que ela não ia mais conseguir esconder, mas ela disse que não permitiria que fosse tão longe. Como já tinha 18 anos, não precisava da permissão da mamãe e do papai. Tudo de que ela precisava era de alguém que fosse com ela à clínica no sábado. E essa pessoa era eu. Ainda bem que já tenho minha carteira de motorista. Eu disse isso para fazer ela rir. Mas ela não riu. Com amor, Charlie.
23 de fevereiro de 1992. Querido amigo, eu estava sentado na sala de espera da clínica. Fiquei ali por 1 hora ou mais. Não me lembro exatamente quanto tempo. Bill tinha me dado outro livro para ler, mas eu não conseguia me concentrar nele. Acho que você pode entender por quê. Então tentei ler algumas revistas, mas de novo não consegui. Não foi tanto porque eles mencionavam o que as pessoas comiam. Foram todas as capas das revistas. Cada uma delas tinha uma face sorridente, e toda vez que tinha uma mulher na capa, ela estava mostrando o colo dos seios. Eu me perguntei se aquelas mulheres faziam isso para parecerem bonitas ou se era parte do trabalho delas. Eu me perguntei se elas tinham opção ou não, se queriam ser bem-sucedidas. Não consegui me livrar dessa ideia. Quase pude ver a sessão de fotos e a atriz ou modelo indo comer um lanche leve com o namorado depois. Pude vê-lo perguntando a ela sobre o dia, e que ela não havia pensado muito nisso, ou talvez, se fosse a primeira capa de revista, como estaria empolgada porque estava começando a ficar famosa. Pude ver a revista nas bancas e um monte de olhos anônimos olhando para ela, e como as pessoas pensariam que era importante. E depois como uma garota como Mary Elizabeth ficaria com raiva com a atriz ou modelo mostrando a parte de cima dos seios junto com outras atrizes e modelos fazendo a mesma coisa, enquanto algum fotógrafo como Craig veria apenas a qualidade das fotografias. Então pensei que haveria alguns homens que comprariam a revista e se masturbariam com ela. E me perguntei o que a atriz ou o namorado dela pensava disso, se pensava alguma coisa. E depois eu pensei que já era hora de eu parar de pensar porque não estava fazendo nenhum bem à minha irmã. Foi aí que eu comecei a pensar na minha irmã. Pensei na vez em que ela e as amigas pintaram as minhas unhas, e em como estava tudo bem, porque meu irmão não estava lá. E na vez em que ela me deixou usar as bonecas para brincar de teatro e me deixou assistir ao que eu queria na TV. E quando ela começou a se transformar em uma jovem mulher e ninguém podia olhar para ela porque se achava gorda. E que na verdade ela não estava gorda. E como ela era mesmo muito bonita. E como seu rosto parecia diferente quando ela percebia que os rapazes a achavam bonita. E como seu rosto ficou diferente quando ela gostou pela primeira vez de um cara que não estava em um pôster na parede do quarto. E como ficou seu rosto quando ela percebeu que estava apaixonada por aquele cara. E então me perguntei como seu rosto estaria quando ela saísse de trás daquelas portas. Minha irmã foi a única que me contou de onde vinham os bebês. Minha irmã também foi a única pessoa que riu quando eu imediatamente perguntei a ela para onde os bebês iam. Quando pensei nisso, comecei a chorar. Mas não deixei que ninguém visse, porque, se deixasse, eles podiam me impedir de levá-la para casa, e podiam ligar para meus pais. E eu não podia deixar que isso acontecesse porque minha irmã estava contando comigo, e foi a primeira vez que alguém precisou de mim para alguma coisa. Quando percebi que foi a primeira vez que chorava desde que tinha prometido a tia Ellen não chorar, a não ser que fosse por uma coisa importante, tive de sair um pouco, porque não conseguia mais esconder o choro. Devo ter ficado no carro por um bom tempo, porque minha irmã acabou me encontrando ali. Eu fumava um cigarro e ainda chorava. Minha irmã bateu na janela. Eu o abri. Ela olhou para mim com uma expressão curiosa. Depois sua curiosidade se transformou em raiva. Charlie, você está fumando? Ela ficou tão irritada. Não posso lhe contar como ela estava furiosa. Não é possível que você esteja fumando. Foi aí que eu parei de chorar. E comecei a rir. Porque, de todas as coisas que ela poderia dizer logo após ter saído de lá, ela escolheu meu cigarro. E ela ficou enfurecida com isso. E eu sabia que, se minha irmã ficasse enfurecida, seu rosto não ficaria diferente. E ela estaria bem. Vou contar a mamãe e papai, ouviu? Não vai não. Meu Deus, eu não conseguia parar de rir. Quando minha irmã refletiu por um segundo, acho que ela entendeu por que não contaria a meus pais. Foi quando ela de repente se lembrou de onde nós estávamos, do que tinha acontecido e de como aquela conversa era maluca, considerando tudo isso. Depois ela começou a rir.
Mas o riso a fez se sentir mal, então eu tive de sair do carro e ajudá-la a sentar no banco. Eu já havia arrumado o travesseiro e o cobertor para ela porque imaginei que provavelmente seria melhor dormir um pouco no carro antes de ir para casa. Pouco antes de pegar no sono, ela disse: bom, se você vai fumar, pelo menos abra a janela. O que me fez começar a rir de novo. Charlie fumando. Não é possível. O que me fez rir ainda mais, e eu disse: eu te adoro. Eu te adoro também. Mas pare com essa risadaria agora. Por fim, meu riso se transformou em um risinho ocasional e depois parou. Olhei para trás e vi que minha irmã estava dormindo. Então, girei a chave na ignição e liguei o aquecedor para que ela não sentisse frio. Depois comecei a ler o livro que o Bill me deu. Era Walden, de Henry David Thoreau, o livro favorito da namorada do meu irmão, então fiquei muito animado para ler. Quando o sol se pôs, coloquei meu folheto sobre cigarros. Coloquei meu folheto sobre cigarros na página em que havia parado e fui para casa. Parei a algumas quadras de nossa casa para acordar minha irmã e colocar o travesseiro e o cobertor no porta-malas. Chegamos em casa. Descemos do carro. Entramos. E ouvimos as vozes de minha mãe e de meu pai do alto das escadas. Onde foi que vocês passaram o dia todo? É isso mesmo. O jantar está quase pronto. Minha irmã olhou para mim. Eu olhei para ela. Ela encolheu os ombros. Então comecei a falar disparado que vimos um filme e que minha irmã me ensinou a dirigir na Via Expressa e que fomos ao McDonald's. McDonald's? Quando? Sua mãe fez costeletas, sabia? Meu pai estava lendo o jornal. Enquanto eu falava, minha irmã se dirigiu a meu pai e lhe deu um beijo na bochecha. Ele não tirou os olhos do jornal. Eu sei, mas fomos ao McDonald's antes do cinema, então já tem algum tempo. Depois meu pai disse sem muito interesse: em que filme vocês viram? Eu gelei, mas minha irmã saiu com o nome de um filme antes de beijar minha mãe no rosto. Nunca tinha ouvido falar daquele filme. Foi bom. Eu gelei de novo. Minha irmã estava tão calma. Foi legal. O cheiro das costeletas está ótimo. É, eu disse. Depois pensei em alguma coisa para mudar de assunto. Ei, pai, hoje tem hóquei? Tem, mas você não vai poder ver comigo se ficar fazendo perguntas idiotas. Tudo bem, mas podia perguntar uma coisa antes que comece? Não sei. Será que pode? Posso. Vá em frente, ele resmungou. Como é que os jogadores chamam o disco de hóquei mesmo? Bolacha. Eles chamam de bolacha. Isso. Obrigado. Daquele momento até a hora do jantar, meus pais não fizeram mais nenhuma pergunta a respeito do dia, embora minha mãe tenha dito que ficou muito feliz de ver minha irmã e eu passando mais tempo juntos. Naquela noite, depois que meus pais foram dormir, desci até o carro e peguei o travesseiro e o cobertor no porta-malas. Levei para o quarto da minha irmã. Ela estava muito cansada. E falava com muita suavidade. Então me agradeceu. Naquela noite, depois que meus pais foram dormir, desci até o carro e peguei o travesseiro e o cobertor no porta-malas. Levei para o quarto da minha irmã. Ela estava muito cansada. E falava com muita suavidade. Então me agradeceu por todo o dia. Disse que eu não a desapontei. E disse que queria que fosse nosso segredinho, e que tinha decidido dizer ao ex-namorado que a gravidez foi um alarme falso. Acho que ela nunca chegou a contar a verdade a ele. Logo depois que apaguei a luz e abri a porta, ouvi sua voz, baixinha: quero que você pare de fumar, viu? Tá bom. Porque eu amo você de verdade, Charlie. Eu também amo você. É sério. Eu também. Está bem, então. Boa noite. Boa noite. E aí eu fechei a porta e deixei minha irmã dormir. Não estava com vontade de ler naquela noite, então desci as escadas e assisti a um comercial de meia hora que anunciava um aparelho de ginástica. O número de descagem gratuita piscava na tela, então eu telefonei.
A mulher que atendeu do outro lado da linha se chamava Michele. E eu disse a Michele que era um garoto e não precisava de aparelho de ginástica, mas que esperava que ela tivesse uma boa noite. E então Michele desligou na minha cara. E eu não me importei nem um pouco. Com amor, Charlie. 7 de março de 1992. Querido amigo, as garotas são estranhas e não digo isso para ofender. É que eu não consigo colocar de outra forma. Eu saí novamente com Mary Elizabeth. De muitas maneiras, foi semelhante àquela festa, exceto que usávamos roupas mais confortáveis. Foi ela quem me chamou para sair novamente, e eu acho que está tudo bem, mas acho que tenho que começar a convidá-la para sair de vez em quando, porque não posso esperar ser convidado sempre. Além disso, se eu fizer o convite, terei certeza de estar saindo com a garota que eu escolhi, se ela disser sim. É tudo muito complicado. A boa notícia é que eu vou dirigir desta vez. Perguntei a meu pai se ele podia me emprestar o carro. Foi durante o jantar. Para quê? Meu pai era muito ciumento com o carro dele. Charlie arrumou uma namorada, disse minha irmã. Ela não é minha namorada, eu disse. Quem é a garota? Foi durante o jantar. Para quê? Meu pai era muito ciumento com o carro dele. Charlie arrumou uma namorada, disse minha irmã. Ela não é minha namorada, eu disse. Quem é a garota? Perguntou meu pai. Que foi? Perguntou minha mãe da cozinha. Charlie quer meu carro emprestado, respondeu papai. Para quê? Perguntou minha mãe. É o que eu estou tentando descobrir. Disse meu pai em um tom de voz meio alto. Não precisa desse mau humor todo, disse minha mãe. Desculpe, disse meu pai sem muita convicção. Depois ele se voltou para mim. Então me fale dessa garota. E assim eu contei a ele sobre Mary Elizabeth, deixando de fora a parte sobre a tatuagem e o piercing no umbigo. Ele deu um meio sorriso por um tempinho, tentando ver se eu era culpado de alguma coisa. Depois disse sim. Ele ia me emprestar o carro. Quando minha mãe chegou com o café, meu pai contou a ela a história toda enquanto eu comia a sobremesa. Naquela noite, quando eu terminava meu livro, meu pai veio e se sentou na beira da minha cama. Acendeu um cigarro e começou a me falar de sexo. Ele teve esse tipo de conversa comigo há anos, mas na época o papo foi mais biológico. Agora ele estava dizendo coisas, como: sei que sou seu pai, mas a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia, usar preservativo, e se ela disser não, você tem que concluir que ela quis dizer não mesmo, e porque se você obrigá-la a fazer alguma coisa que ela não queira, você terá um problemão, mocinho. E mesmo que ela diga não, mas queira dizer sim, então certamente ela está fazendo jogo duro e não vale o que você paga pelo jantar. Se você precisar conversar com alguém, pode me procurar, mas se por algum motivo não quiser, fale com seu irmão, e finalmente, fico feliz que tenhamos tido essa conversa. Depois meu pai agitou meu cabelo, sorriu e saiu do quarto. Acho que devia dizer a você que meu pai não é como os pais da televisão. Coisas como sexo não o deixam encabulado. E ele é realmente muito inteligente com essas coisas. Acho que ele ficou especialmente feliz, porque eu costumava beijar muito um garoto da vizinhança quando era bem pequeno, e embora o psiquiatra tenha dito que era muito natural que meninos e meninas explorassem coisas assim, acredito que meu pai ainda tinha medo. Acho que é natural, mas não sei bem porquê. De qualquer forma, Mary Elizabeth e eu fomos ver um filme no centro da cidade. Era o que chamam de filme de arte. Mary Elizabeth disse que havia ganhado um prêmio em algum grande festival de cinema da Europa, e isso a impressionava. Quando estávamos esperando pelo início do filme, ela disse que era vergonhoso que tanta gente saísse para ver um filme idiota de Hollywood e que houvesse tão pouca gente naquele cinema. Depois ela falou de como estava ansiosa para sair daqui e ir para a faculdade, onde as pessoas apreciam coisas como essa. Então o filme começou. Era estrangeiro e tinha legendas, o que foi divertido, porque eu nunca havia lido um filme antes. O filme em si era muito interessante, mas não acho que fosse muito bom, porque eu não me senti diferente quando acabou.
Mas Mary Elizabeth se sentiu diferente. Ficou falando que era um filme articulado. Tão articulado. E acho que era. A questão é que eu não sei do que ela estava falando, mesmo que quisesse dizer que era muito bom. Depois fomos de carro para a loja de discos alternativos e Mary Elizabeth me serviu de guia. Ela adora essa loja de discos. Disse que era o único lugar onde ela se sentia ela mesma. Disse que antes que as cafeterias ficassem na moda não havia lugar para gente como ela ir, exceto o Big Boy, e esse já estava ficando ultrapassado. Ela me mostrou a seção de filmes e me falou de todos aqueles cineastas e pessoal cult da França. Depois ela me levou para a seção de importados e me falou da verdadeira música alternativa. Depois me levou para a seção folk e me falou de bandas de garotas, como as Slits. Disse que achava muito ruim não ter me dado nada no Natal, e queria compensar agora. Então comprei um disco da Billie Holiday para mim e perguntou se eu queria ir até a casa dela para ouvir. E aí eu estava sentado sozinho no porão enquanto ela estava lá em cima, preparando alguma coisa para bebermos. E dei uma olhada na sala, que era muito despojada e cheirava como se não morasse ninguém ali. Tinha uma lareira com troféus de golfe sobre o consolo. E havia uma televisão e um aparelho de som legal. E depois Mary Elizabeth chegou com 2 copos e uma garrafa de conhaque. Disse que odiava tudo que os pais gostavam, exceto o conhaque. Ela me pediu para servir a bebida enquanto acendia a lareira. Mary Elizabeth estava muito excitada também, o que era estranho, porque ela nunca era assim. Continuou falando do quanto gostava de lareiras e como queria se casar com um homem e morar em Vermont um dia, o que era estranho também, porque Mary Elizabeth nunca dizia essas coisas. Quando ela terminou com a lareira, colocou o disco e meio que dançou para mim. Ela disse que se sentia muito quente, mas não no sentido da temperatura. A música começou, ela bateu o copo no meu, dizendo saúde e tomou um gole de conhaque. A propósito, o conhaque era muito bom, mas foi melhor na festa de amigo oculto. Terminamos o primeiro copo com muita rapidez. Meu coração estava batendo acelerado e eu estava ficando nervoso. Ela me passou outro copo de conhaque e, quando fez isso, tocou minha mão com muita suavidade. Depois passou a perna sobre a minha e eu vi as coisas oscilarem. Depois ela passou a mão pela minha nuca, em um movimento lento. E meu coração batia como um louco. Você gosta do disco? Perguntou ela com delicadeza. Muito. Eu estava gostando mesmo. Era lindo. Charlie. Você gosta de mim? Sabe o que eu quero dizer? Você está nervoso? Não fique assim. Está bem. Foi quando eu senti a outra mão dela. Começou no meu joelho e subiu pela lateral da minha perna até meus quadris e minha barriga. Depois ela tirou a perna de sobre a minha e se sentou em meu colo, de frente para mim. Olhou direto nos meus olhos e sem piscar nenhuma vez. Seu rosto parecia caloroso e diferente. E ela se curvou e começou a beijar meu pescoço e minhas orelhas. Depois minha bochecha. Depois meus lábios. E tudo pareceu se desmanchar. Ela pegou minha mão e a levou para o suéter dela, e eu não acreditei no que estava acontecendo comigo. Ou como eu senti os seios. Ou como eles se pareciam. Ou como o sutiã era difícil de abrir. Depois de termos feito tudo o que se pode fazer de barriga para cima, deitamos no chão e Mary Elizabeth colocou a cabeça no meu peito. Nós respirávamos muito lentamente e ouvíamos a música e a lareira crepitando. Quando a última canção terminou, eu a senti respirando no meu peito. Nós respirávamos muito lentamente e ouvíamos a música e a lareira crepitando. Quando a última canção terminou, eu a senti respirando no meu peito. Charlie. Você me acha bonita? Acho você muito bonita. Mesmo? Mesmo. Então, ela me abraçou um pouco mais forte e, na meia hora seguinte, Mary Elizabeth não disse nada. Tudo o que eu fiz foi ficar deitado ali e pensar como sua voz se modificou quando ela me perguntou se eu a achava bonita, e como ela mudou quando eu respondi,
E como Sam disse que ela não gostava de coisas como essa, e como meu braço estava começando a doer. Graças a Deus ouvimos o portão automático da garagem se abrir. Com amor, Charlie.